Olá pessoal, eu sou o Paulo, sou especificador de produtos da Eucatex. Estamos aqui na Revestir 2025, mais um podcast da Eucatex e vamos tratar um assunto aqui bem comum no nosso segmento moveleiro, onde eu tenho a participação aqui de dois colegas junto conosco aqui, tá? Matheus, se apresenta para a turma aí, por favor, cara. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, eu sou especificador também da Eucatex, especificador de produto, voltado para a parte de chapas, né, de MDF, no segmento de indústria e revenda. Estou há 9 anos, né, há mais de 9 anos no grupo Eucatex, então a gente vai tentar passar um pouquinho da nossa experiência aí de fábrica, da nossa vivência, né, de mercado aí para vocês. E eu sou a Gabriele, arquiteta especificadora da Eucatex. Trabalho nos atendimentos de especificação voltado para o profissional de arquitetura e design de interiores, onde eu apresento os nossos produtos e converso sobre aplicação em projetos. Pô, legal. Então, pessoal, você já viu aqui que a gente tá com um pessoal bem bacana, né? A gente tá com duas pessoas aqui que fazem esse trabalho de especificação, um voltado direto para arquitetos e outro voltado aqui direto para marceneiro. Então a gente fez esse podcast exatamente para você, marceneiro, e para você, arquiteto, que às vezes ainda tem dúvida, né? De, como que funciona essa parceria? Então a gente vai entender aqui um pouquinho, né? Dessa introdução, dessa combinação aí no mercado, né? Essa relação do arquiteto junto com a marcenaria. Então, assim, eu vou passar a bola aqui para os meus amigos e a gente, num papo aqui bem leve, bem tranquilo, a gente vai entender um pouquinho essa combinação, né, da parte do arquiteto junto com a marcenaria. Porque nós, como especificadores, que estamos aí diretamente na rua, a gente escuta muito isso. E essa parceria, como que tá? Então, a gente realmente, às vezes a gente tem dúvidas, as pessoas têm dúvidas, os marceneiros têm dúvidas, o arquiteto tem dúvidas. Será que eu estou fazendo a escolha certa de ter uma parceria? Será que eu preciso ter mais de uma? Né? Então, assim, a gente vai escutar realmente aí da profissional da Gabi, do Matheus, né? Que são pessoas direcionadas para cada segmento, né? Essa resposta. Então vamos lá, Gabi, eu queria saber um pouquinho de você, né? Como que essa visão do arquiteto para essa combinação ou essa integração com o marceneiro. O que você escuta aí nas suas viagens, nas suas palestras? Como que você conduz isso? Porque muitas vezes o arquiteto especifica um tipo de produto, um tipo de acabamento, e às vezes o marceneiro sugere um outro, às vezes porque não tem, ou não tem acesso, ou não conhece. Muito marceneiro às vezes acaba mudando a especificação do produto por não conhecer muito bem determinada marca. E aí, querendo ou não, gente, pro profissional, até mesmo pro cliente que já viu um projeto, quando tem esse tipo de alteração, interfere muito na estética do projeto, né? No que a gente quer transmitir. Então, quando a gente desenvolve um projeto, a gente pensa em todos os aspectos, não é só a estética. É o que a gente quer transmitir, o que a gente quer causar no cliente. Então, isso é uma questão. Acho que o alinhamento com o arquiteto, né, o profissional arquiteto, design de interiores, que está desenvolvendo o projeto com a marcenaria, é extremamente importante para que aquele sonho, de fato, seja concretizado e saia de acordo com o que foi planejado. Matheus, e você? O que você pode passar para a gente, né? Através aí das suas especificações, das suas visitas, das suas viagens, as visitas que você faz diretamente com os marceneiros, né? O que eles trazem para você aí essas informações dessa parceria, né? Então, Paulo, a gente faz um trabalho muito legal, né? Que eu particularmente gosto muito, e a parte onde que eu acho que a gente mais aprende é na marcenaria. É ali onde que tudo acontece, onde a chapa se transforma em móvel, se transforma no sonho, naquele sonho que o cliente, né, tanto deseja ali, tanto espera. Então, assim, eu acho que, inclusive, até falar aqui depois da Gabi é muito difícil, porque ela fala quase tudo que realmente acontece, mas assim, eu acho que é isso, que eu puxar um gancho da Gabi, que é o alinhamento, né? Então, existe a parte técnica, existe a parte do planejamento, do projeto, desse primeiro contato do cliente, que é feito pelo arquiteto. Que muitas das vezes, né, o arquiteto
não entende também a parte do marceneiro, Legal, que é a parte da mão na massa. Muito comum. Legal, Exatamente. Então, e o marceneiro também não entende essa parte do planejamento, o porquê que foi escolhido aquele padrão, aquele tipo de Acabamento, acabamento e tudo mais. Sim, sim. Então, eu acho que essa é a palavra-chave. Alinhamento e bom senso. Ter a maturidade, o diálogo do arquiteto e do marceneiro para eles entrarem num senso comum para aquele projeto, aquele sonho aconteça. Sim. Eu acho que essa é a chave de tudo isso. Bom, legal, Matheus, Gabi. E a gente vai entrar num assunto agora de produtos, né? Um pouquinho falar aí em relação o que vocês, como especificadores, qual a solução que vocês levam para o profissional de arquitetura e para o profissional de marceneiro em relação a ser uma solução os nossos produtos. Então, queria escutar um pouquinho de você, Gabi. Como que você leva essa solução, né, nas suas palestras, nos seus treinamentos aí? Tá. Eu acho que a Arcatex, ela tem uma solução muito, muito bem pensada. Na verdade, todos os produtos são muito bem pensados. Acho que uma das principais vantagens é um book muito completo. A gente tem uma variedade de acabamentos, mas são 40 padrões que se complementam perfeitamente entre si. Então, isso facilita muito a vida. Porque eu, como arquiteta, né, eu faço a parte de especificação, mas eu também sou arquiteta. Eu sei da dificuldade que é quando a gente vai fazer um acabamento, especificar um acabamento para um cliente. A gente tem que fazer combinações, às vezes a gente pega um amadeirado que não combina com uma cor, e aí a gente quer mesclar, e aí tem que ficar buscando em marcas diferentes. E quando a gente tem que apresentar isso para o cliente, a gente tem que sair carregado de material, porque a gente tem que mostrar para o cliente as opções que a gente tem, né? Então, não dá para a gente só chegar com uma coisa pronta. Às vezes a gente traz uma proposta de projeto, mas o cliente às vezes quer, eu queria um pouquinho mais aquecido, eu queria um pouquinho mais frio. Então, a gente tem que trazer alternativas para que ele consiga ter um parâmetro maior. Então, quando a gente tem uma marca que tem uma solução completa, que se complementa, facilita porque a gente sai com aquilo. Então, eu vou fazer um projeto, eu vou especificar um acabamento, eu consigo encontrar tudo que eu preciso na Eucatex. Então, quando eu vou fazer a parte de especificação, que eu vou apresentar para os arquitetos nas palestras, explicar um pouco sobre o conceito de produto, que também ajuda a entender, né? Muitas vezes o arquiteto consegue identificar na palestra o perfil do cliente dele. Então, ele olha aquele acabamento e já fala, poxa, esse acabamento combina muito com o meu cliente, porque a história envolvida por trás realmente tem tudo a ver. Então, a palestra ela já vai induzir. E eu acho que tudo que a gente tem de produto, além de se complementar, entra a questão do ripado. O ripado é um produto muito massa da Eucatex, que ele foi pensado de maneira muito estratégica. A gente tem uma questão, quando a gente faz projeto, o ripado tem um custo muito elevado, quando ele é feito de forma manual. Então, o marceneiro ele tem que cortar as pecinhas, né, do ripado, peça por peça, fitas laterais. Então, é um processo muito artesanal. Colagem, né? Que leva um tempo aí. É muito tempo. E tempo é dinheiro, a gente sabe que tempo é dinheiro. Então, muitas vezes a gente especifica um ripado no projeto e quando chega na hora do orçamento, o cliente barra. E aí, pra gente também é frustrante, porque a gente idealiza, o ripado ele tem uma proposta no projeto. Então, quando o cliente barra por conta de custo, pra gente já dá uma mexida. Então, quando a gente vê a solução da Eucatex de trazer um ripado que tem coordenação de cor com MDF, é maravilhoso, porque a gente pensa um ripado dentro de um espaço onde a gente trabalha mobiliário que estamos usando chapas de MDF. Legal. Então, a gente consegue vincular os dois. E aí tem a questão do custo-benefício, pro marceneiro também, né? Acho que o Matheus vai falar um pouquinho sobre isso, mas pra gente é legal saber que o marceneiro gosta de trabalhar com ripado, porque a gente consegue manter o conceito do projeto mantendo o ripado ali existente. A gente não precisa tirar por conta de orçamento. Acho que até uma facilidade, né? Igual você comentou do nosso portfólio. Aí o pessoal fala, mas só 40 cores. Mas não, é um book enxuto, só que com cores bem assertivas. Muito assertivas. E muito aderente ao mercado. Né? Você com um portfólio desse, você não tem a margem para erro. Então a Eucatex conseguiu traduzir isso de uma forma bem assertiva. Né? Sim. E assim, falando da parte do marceneiro... Matheus, desculpa só te cortar aqui. Eu queria saber também, assim, além, né, do que a gente conversou, assim, o que o marceneiro fala em questão, assim, um pouco mais da parte técnica do produto. Quando eu falo parte técnica, se ele tem alguma dificuldade, se ele encontra alguma dificuldade, quando a gente relata que o nosso produto é eucalipto.
por exemplo, 100% eucalipto. Você acha que já deve ter escutado isso, né? Então a Gabi falou um pouquinho da questão aí das combinações de cores e provavelmente o marceneiro ele também tem essa concordância, né, de tonalidades e tudo mais com os produtos da Eucatex, mas também pode ser que você na marcenaria escute um pouco mais essa parte técnica. Eu queria também que você trouxesse essa vivência que você tem, né, próximo deles. O que acontece? Quando a gente fala de MDF de eucalipto, a gente está falando de fibras diferentes quando a gente compara com o MDF de pinos. Né? O que acontece? Se a gente pegar a fibra do pinos e a fibra do eucalipto, né? A fibra do pinos é muito maior do que a fibra do eucalipto. Sim. Então, consequentemente, quando eu, no processo fabril do MDF, com essa fibra menor do eucalipto, a gente vai resultar num material um pouco mais abrasivo. Legal. Né? Só que, assim, em contrapartida, Paulo, a gente tem um MDF mais resistente a empinamento, a gente tem um MDF, por as fibras, né, se estarem mais aglutinadas, uma menor absorção de umidade, consequentemente, né? Então, e resulta, né? Tudo isso resulta num móvel de maior duração. Sim. Né? Então, essa parte do eucalipto. E o mais legal, pegando um exemplo aqui de um dos nossos padrões, que é um dos meus preferidos, que é o Louro Frejó, isso daí acho que é até um pesadelo para os marceneiros, essa parte na construção do móvel, principalmente no balcão, que é a continuidade do móvel. Mas não é pesadelo só pro marceneiro, não, pro arquiteto também. Pro arquiteto também. A gente também Então eu vou entrar nessa briga aí também. Não só, né, com o arquiteto, pro marceneiro, mas também pro fabricante de fita de borda também. Né? Entendeu? Vale destacar também. Exatamente. O fabricante de fita de borda também tem essa dificuldade que o Matheus talvez vai explicar pra gente, que é esse caminho. Então, e isso é uma dificuldade do mercado que a Eucatex, pensando nisso, trouxe como uma ferramenta para facilitar, né? Igual você tem um exemplo do nosso Louro Frejó, que ele tem as catedrais, né? Mais o pessoal conhece como veios, ou aquele chapéuzinho, né, da desenho da madeira, né? Pra quem tá assistindo a gente e não sabe o que é catedral, imaginem que a gente tá vendo uma tora de madeira cortada e aquele desenho que a gente enxerga. Aquilo é uma catedral. Acho que fica mais fácil de todo mundo conseguir entender. Perfeito. Então, as catedrais do nosso Louro Frejó, ela é mais alongada. Isso permite que o marceneiro, na hora da montagem, ou o arquiteto, na hora do planejamento, os fabricantes de fita de borda, também na hora de desenvolver uma fita que vira um camaleão ali no MDF, no móvel final, ele consegue dar esse efeito de continuidade do móvel. Porque muitas das vezes o pessoal vai fazer um balcão, né? O marceneiro vai fazer um balcão juntamente com o arquiteto e ele coloca, por exemplo, um padrão em cima e ele pega outra parte ali do MDF, coloca nas laterais, que muitas vezes parece outro padrão, diferente. É verdade. Entendeu? Então, a Eucatex, ela traz essa facilidade, é uma ferramenta a mais para ajudar tanto o marceneiro quanto o arquiteto. Sim. A gente faz uma análise de mercado, na verdade, né? Para entender qual que é a dor do público, qual que é o problema. Quando você fala do Louro Frejó, a gente tinha dificuldade do marceneiro e do profissional de arquitetura. Então, a dificuldade de dar continuidade no móvel, a questão, para quem conhece um Louro Frejó natural, sabe que ele tem catedrais muito largas, que é isso que dificulta a continuidade, que ele tem nós muito marcados, né? Os nós são as bolinhas, então elas são mais pretas. Então, quando a gente desenvolve um padrão, a gente não desenvolve esse padrão do nada. A gente pensa no mercado antes, a gente vai entender qual que é a dor. Porque não adianta a gente ter só mais um produto que vai causar a mesma sensação. Perfeito. O Louro Frejó, a gente sabe que é um best-seller, é o queridinho do mercado. Então, a gente quer facilitar. As pessoas querem usar o Louro Frejó, vai usar e vai usar de uma maneira fácil. Então, a gente desenvolveu um produto com catedrais mais estreitas e com nós mais suaves. Então, todo mundo fica feliz na história. Né? Arquiteto feliz, marceneiro feliz, cliente feliz. É isso que a gente quer. Isso aí. Bom, gente, a gente falou aqui, né, um pouquinho aí da vivência da Gabi no mercado, vivência do Matheus também no mercado. Então, a gente
trouxe para você que está nos assistindo aí, o marceneiro, o arquiteto, né, que tem essa dúvida, né, de como funciona essa parceria. Eu acho que ficou bem claro o lado do arquiteto, o lado da marcenaria, né? A gente vê que essa combinação cada vez mais está mais forte no mercado. Né? E precisa, né? Eu acho que não é algo muito dispensável, não. Para as coisas caminharem juntos, todo mundo tem que estar junto, né? Sim, sim. E a gente vê que aí a Eucatex, né, como vocês colocaram, trouxe, né, para esse ano de 2025 aí também, 3 novos padrões, né, que complementou aí o nosso book. Então, você, marceneiro, você, arquiteto, que está precisando desse apoio um do outro, né? A gente trouxe aqui para mostrar para vocês que funciona, que dá certo, tá? Essa parceria. Então, você também que não conhece ainda os produtos da Eucatex, vá até as nossas redes sociais, procure sobre a Eucatex, o Matheus, a Gabi também nas redes sociais. Se você precisar aí na sua região de um especificador, lá no seu escritório de arquitetura, a Gabi está à disposição, né, Gabi? Gabi aí viaja Brasil todo. Matheus também, né? Tá aqui. Você, marceneiro, que precisa de um trabalho mais detalhado na sua marcenaria, quer conhecer um pouquinho mais do produto da Eucatex, Matheus também faz nível Brasil aí, né, Matheus? Com certeza. Então, assim, nós da Eucatex, como especificadores, estamos à disposição de vocês para dar a continuidade nesse trabalho. E para que você conheça mais cada um, né? Cada história aí de marceneiro, cada história de arquiteto. Então, assim, a gente fica aqui o nosso muito obrigado para você que está nos assistindo. Obrigado, Gabi. Imagina. Obrigado, Matheus. Imagina. Eu acho que, espero que tenha levado um pouquinho aí de como que é a visão do arquiteto, né? E a marcenaria. Tá bom, pessoal? Obrigado, gente. Tchau, Obrigada, gente. Tchau, tchau.